Pois é, saudações, amigas e amigos, eu sou Ellison Silva e chego agora com a edição 100, centésimo episódio do Quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. Lembrando, primeiramente, que vocês podem nos seguir no Instagram, no Twitter, @pcategoria. Também que compartilhem nossos episódios, pedindo que a gente compartilhe nossos episódios que estão no Google Podcast, no Deezer, no Spotify, também em vários outros agregadores. E também, claro, assista nossos episódios no YouTube, se inscreva no canal, deixa o like ali em cada episódio, isso ajuda bastante a gente. E esse emblemático centésimo episódio do Quarta Categoria chega para anunciar o mata-mata do acesso. Estão definidos os 8 times que vão brigar pelas 4 vagas na Série C de 2024. E para trazer análise, palpite, tudo sobre esses confrontos que vão acontecer e também falar sobre os jogos de volta das oitavas de final, estão comigo os meus parceiros de fundação de Quarta Categoria, o Felipe Augusto e o Marcos Barcelos. E também, claro, já teci muitos elogios a ele no episódio 98. Quem começou todo, quem deu o primeiro passo, o primeiro pontapé para que o Quarta Categoria existisse foi o Sérgio Oliveira, da FATV, que mais uma vez participa aqui com a gente. E aí, meus amigos, chegou a hora da onça beber água. Opa, chegamos ao 100º episódio, né? Lembrou até hoje da mensagem que o Ellison me mandou aí querendo formar o Quarta Categoria, né? Acho que tudo começou também lá atrás, lá em 2016, quando eu reuni todo esse pessoal para fazer o que era a Série D, né? E acabou que o podcast saiu também para falar sobre a quarta divisão, né? Eu até fiz umas contas aí, são 115 horas de Série D que a gente já produziu. Esses 99 episódios, agora 100 episódios, vamos passar aí esses 115 agora. Muito obrigado a vocês dois aí por estarem comigo nessa. Agradecer ao Sérgio, porque realmente é um dos precursores aí dessa relação futebol alternativo em mídia, apesar que tem tudo a ver essa questão de futebol alternativo, o termo e tal. Mas vamos lá falar sobre a fase mais legal da Série D, que é a definição dos acessos, né? Tivemos surpresas, tivemos também confirmações de favoritos passando para as quartas de final. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ellison, Felipe, nosso convidado Sérgio, e a você, amiga e amigo ouvinte do Quarta Categoria. Então, parabéns para nós, né? 100º episódio, né? Dá para cantar até aquela musiquinha, né? Hoje vai ter uma festa. Só não dá para continuar ela do jeito que eu queria. Melhor não. Talvez ano que vem. Quem sabe ano que vem. Enfim, como o Felipe até falou, né? Lembrei da mensagem, né, que o Felipe recebeu, né, sendo convidado pelo Ellison, né? E fico muito feliz de ter sido o nome a ser lembrado, né, para compor essa mesa aqui tão fabulosa que chega ao seu 100º episódio. O pessoal que ouve mal sabe o quanto esse podcast é importante para cada um de nós que está aqui, né? Não só para falar do futebol alternativo, mas também até chega a ser um ponto de dar aquele ânimo na semana, né? Quando tem gravação. Então, é um podcast especial, fico muito feliz de fazer parte dele, né? Agradeço muito o convite de compor essa mesa, né? E hoje tá parecendo o primeiro episódio, né? Nós três compondo a bancada, trazendo convidado mais do que especial, né? E dá para dizer também, né? Ideia do podcast aqui do Ellison, né? Ele que idealizou o Quarta Categoria, mas temos aí 2 inspirações aqui, né? O Sérgio, que deu o pontapé inicial, e o Felipe, que faz um grande trabalho com a revista Série Z. Então, é um podcast que leva o nome de Quarta Categoria, mas é de primeira. Bom, vocês adoram puxar meu saco, mas hoje, né, vocês me perguntam, por favor, né, cara? Eu que tenho que falar de vocês, né? Por favor, que é isso, cara. Primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Na verdade, hoje eu me autoconvidei, né? Na última edição que eu participei, né? Então, eu me autoconvidei e estou aqui. Eles cumpriram a promessa. Cá estou eu aqui, né? Falando com vocês. E boa noite para o pessoal que está sintonizado tanto pelo YouTube como pelos aplicativos de podcast, certo? Eu vou falar mais ao longo do programa, pro final eu quero falar mais, mas, pô, tem que comemorar muito,
né, na FATV, há algum tempo atrás eu já cheguei à edição 100, e a edição 100 da FATV foi uma festa sensacional. Acho que é o programa que a gente mais recebeu gente ao vivo no estúdio. Pô, vocês merecem muito, cara. Vocês não imaginam a importância desse podcast, cara. Quem dera todo o campeonato tivesse uma quarta categoria para falar da maneira que vocês falam, séria, entrevistando jogadores, entrevistando treinadores, trazendo os jornalistas que cobrem em loco a competição. Quem dera, repito, todo campeonato deveria ter um podcast desse para falar e dar luz e levar a palavra do futebol alternativo aí para as massas. Parabéns pelas 100 edições, que vem a 200, 300, 400. Na série D de 2100, vocês estejam lá com quarta categoria, fazendo programa, e no final a gente puxa mais o saco aí, cara. Tem coisa para falar, cara. Trouxe um presente para vocês também, cara. Opa, agora sim, agora sim. Pois, antes da gente começar a falar desses jogos das quartas de final, dos jogos de volta das oitavas de final, a gente, claro, traz a nossa vinhetinha antes de começar aquele papo. Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Ellison Silva. Muito bem, agora a gente vai colocar a bola para rolar aqui e falar. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre esses 100 episódios do Quarta Categoria. Mas a gente vai primeiro começar, claro, falando do que mais interessa, né? Os jogos de volta das oitavas de final. Bom, lembrando que as quartas de final, para quem não está acompanhando desde o início, para quem não está por dentro do regulamento dessa Série D do Campeonato Brasileiro, a formatação dos jogos das quartas de final ela é feita da seguinte maneira. Somam-se os pontos da fase de grupos, da segunda fase e das oitavas de final. O melhor colocado pegou o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro vai enfrentar o sexto e o quarto faz o duelo com o quinto colocado. Foram desse jeito aí definidos os confrontos do mata-mata do acesso. Quem abriu a porta para os classificados do mata-mata foi o Caxias, que em 180 minutos de 0-0 contra o Ceilândia acabou decidindo nas penalidades a partida de volta que aconteceu no Distrito Federal. Inclusive, as cobranças de pênalti demoraram mais ou menos 15 minutos para começar, depois do apito final, porque o VAR estava descalibrado, e aí, né, enfim. E quando foram cobrados os pênaltis, o time gaúcho levou a melhor, venceu por 7-6 e se garantiu no confronto decisivo pela quinta vez de 2018 para cá. E aí o Caxias, vamos ver se agora vai, né? Quem vai tentar impedir esse sonho do Caxias mais uma vez é a Portuguesa do Rio de Janeiro, que depois de empatar por 0-0 na ida, a Lusa Carioca na Ilha do Governador contou com o hat-trick de Marcelo Toscano e venceu o Patrocinense por 3-1. O Patrocinense descontou com o Ronaldo. Teremos nas quartas de final Caxias e Portuguesa no próximo domingo, dia 27, em Caxias do Sul, às 5h30 da tarde. A volta no domingo, dia 3 de setembro, também 5h30 da tarde, sem lugar ainda definido, mas muito provavelmente no estádio Luso Brasileiro, meus amigos. Confirmou o Raulino de Oliveira, viu, Alisson? Confirmou. Raulino? Ah, beleza. Confirmou em Volta Redonda. Aliás, é um dos meus. Não sei se vai ter momento carinho de onça hoje, é um dos meus momentos. Carinho de onça é esse, cara. Os dois times foram prejudicados aí na escolha dos estádios para o pai da CBF. A gente pode falar depois disso. Bom, sobre o confronto, né? Confronto que reúne duas equipes que perderam o acesso no passado e mantém, né, a lógica, a mística, como queiram, de um time pelo menos subir logo depois de perder o acesso na temporada anterior, né? Tivemos aí o Atlético Acreano, o São José, o Floresta, o Manaus, o Aparecidense, o América, né, com essa trajetória. Por coincidência, desde que o guia começou a ser produzido, acontece isso. O Atlético Acreano em 2017 teve esse fato, perdeu em 2016 o acesso, conseguiu logo na temporada seguinte, e agora Caxias e Portuguesa vão se enfrentar aí para tentar subir, né? O Caxias já disputou, né, a área recente da Série C, contra a Portuguesa só disputou a área anterior, né, quando a Série C ainda era a última divisão nacional. O Caxias, né,
Parece que o time vai decaindo de qualidade durante os anos, mas o time consegue chegar nas quartas de final, né? Até o William Mota, que é nosso redator do Caxias no Guia Série D, falou muito disso. A gente vai trazer o Guia às quartas na Série Z também. E ele citou isso, né? Que o time não parecia, não demonstrava nenhuma confiança, mas de novo foi avançando e conseguiu chegar nas quartas, dessa vez nos pênaltis contra o Ceilândia que não conseguiu demonstrar a força dentro de casa, né? O estádio estava lotado lá em Ceilândia para receber o time, mas não conseguiu fazer valer. Até fez um gol, mas foi anulado, né, pelo VAR. Inclusive, só um comentário avulso. Me incomoda muito esse termo descalibrar o VAR, mas ok. E a Portuguesa, né, passou com um hat-trick de pênalti, né? Se o Caxias passou nos pênaltis, o Marcelo Toscano fez 3 gols de pênalti, né? Em duas, pelo menos, 2 vacilos da zaga, defesa do goleiro também, do Patrocinense, né? Primeiro gol e terceiro, principalmente. O segundo, até para dar um desconto, mas também foi um pouquinho de atrapalhada. E o Marcelo Toscano fez 3 gols aí no jogo, conseguiu garantir a vaga da equipe para a próxima fase. A Portuguesa, ao contrário do Caxias, desde o início da Série D, desde o primeiro turno ali, né, quando pegou a liderança do grupo e só largou no final, já demonstrava que era uma equipe forte, que tinha tudo para chegar nas quartas e assim conseguiu, né? Então, Portuguesa e Caxias fazem esse jogo aí para ver quem continua na Série C, na Série D, né? Quem não seguirá a lógica, né? Apesar que não vai seguir, quem não seguirá a lógica de cair num ano e depois conseguir o acesso no outro. Antes de a gente gravar o episódio, a gente fez uns levantamentos de informações, né? E o Caxias é o time mais experiente em quartas de final dessa Série D, é o que mais participou da fase, né? Dessa fase decisiva, do mata-mata do acesso. Né? Foram 5 participações e todas elas de 2018 para cá, só em 2020 que ficou de fora. Né? E aí a gente pensa, pô, time mais cascudo, deveria ser o mais qualificado a chegar nesse acesso. E quando a gente olha a campanha do Caxias, o futebol praticado, a gente não consegue ver isso se materializando. Né? Isso é desde a primeira fase, a gente vê um futebol sofrido ali, né? O famoso saber sofrer, né? Praticamente personificado em um clube, né? E é um time que chegou, quase que foi eliminado na primeira fase, jogando em casa contra o São Joséense, se virou na reta final do jogo. Passou contra Inter de Limeira com mais sustos do que deveria, porque era até, teoricamente, era uma chave até tranquila para o Caxias passar. Quartas de final com 2 empates em 0-0 e produzindo bem menos do que o adversário. Né? Tudo bem que nesse jogo contra o Ceilândia lá em Brasília, né, a gente não viu aquele Ceilândia que eliminou o Vitória, com espaço para trabalhar, chegando com muita força. Né? O Caxias teve mérito nisso, de reduzir os espaços da equipe do Distrito Federal jogando lá no Abadião. Mas também não ameaçava o Ceilândia tanto assim. Né? E o Caxias, mais uma vez, soube sofrer, né? Só que aí que mora o perigo. O torcedor do Caxias já não aguenta mais saber sofrer, né? Ele quer pelo menos um bom futebol para poder chegar na Série C. Assim, das 8 equipes que estão classificadas para essa fase, podemos queimar a nossa língua aqui, né? Mas acho que jornalismo é para isso mesmo. Tem que se arriscar a queimar a língua de vez em quando. E para mim o Caxias é o que está mais distante, né, de um futebol a nível de acesso. E eu acho que é o confronto contra a Portuguesa, né, que passou com 3 gols de pênalti, né, mas vamos lembrar que foram pelo menos 2 falhas aí da defesa da Patrocinense, um time que era conhecido por ter uma defesa sólida. A Portuguesa foi lá e quebrou isso, né, quebrou esse mérito da Patrocinense. Né. Mas voltando aqui ao confronto, me parece que o confronto de maior distância técnica dessas quartas de final. Né? Então, Caxias vai ter que jogar muita bola para poder passar da Portuguesa, apesar desse baque aí de jogar longe do uso brasileiro, né? Que aí pode ser um fator para o Caxias explorar. Né?
Cara, eu vou ser bem sincero aqui, viu? Eu não aguento mais o Caxias, eu vou ser bem sincero, cara. Cara, sobe, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais falar do Caxias. Tanto na FATV, todo ano batendo na trave. Merece já o troféu zumbi, né? De time que mais bate na trave do futebol brasileiro. O Caxias, mas um bom concorrente com o Zumbi e com o Betim também, em Minas Gerais. 15 de Jaú, aqui em São Paulo. Enfim, cara, e o Felipe matou a charada, cara. Parece que quanto mais o Caxias chega perto do acesso, pior é o time, né, cara? O time desse ano, vamos ser sinceros aqui, joga um futebol chato, cara. O Caxias é um time chato, cara, de se ver em campo, cara. Fez 2 jogos chatos contra a Inter de Limeira e 2 jogos chatos contra o Ceilândia, cara. O jogo de volta, apesar de ter tido um gol anulado pelo VAR do Ceilândia, eles poderiam estar jogando até agora, aqui que continuaria 0-0, cara. Um jogo insuportável de se assistir, cara. O Caxias é aquele time que dá a bola pro adversário e espera o adversário jogar. E aí tem o Heron, que é bom jogador, joga a bola no Heron. Vamos ver se o Heron resolve alguma coisinha, cara. Basicamente o Caxias é isso. Tô curioso para ver como a Portuguesa vai se comportar contra esse Caxias que vai jogar atrás, tanto em casa quanto fora, né? Porque no campeonato inteiro a Portuguesa não teve isso. A Portuguesa sempre pegou times que não se retrancaram contra ela. O Caxias, muito forte fisicamente, vai se retrancar e vão ser de novo 2 jogos chatos, 0-0, 1-0. Né? Não espere outra coisa num confronto que tem o Caxias aí na briga, né? Acho que a Portuguesa é favorita, concordo que não sei se é o de maior distanciamento técnico, como disse o Marcão, mas é um distanciamento grande. Mas o Caxias é um time chato, é um time ruim de se enfrentar, cara. Porque você pega um time que tá ali, joga com 10 atrás e só com um atacante na frente, sempre é ruim. E vamos ver como o Portuguesa se comporta. Quanto ao jogo contra o Patrocinense, parece que o Patrocinense não entrou em campo nesse jogo na Ilha do Governador, cara. Foi irreconhecível, cara, né? Assim como o Atlético foi irreconhecível em Camboriú, o Patrocinense foi irreconhecível na Ilha do Governador e com falhas defensivas, com lances estranhos ali, acabou sendo eliminado. Eu disse aqui na última edição que eu participei, era o confronto que eu estava mais ansioso para ver, era justamente Portuguesa e Patrocinense, por serem 2 times. Mas de todo modo é uma campanha, vamos olhar o copo meio cheio, né? É uma campanha para se louvar do Patrocinense, né? Por tudo que chegou longe, por tudo que nos últimos anos tinha deixado uma impressão ruim, e esse ano foi bem, aí ótima campanha, não temos o que se queixar a respeito do Patrocinense, apesar dessa eliminação aí, né? Quanto a Portuguesa e Caxias, veremos, mas eu espero 2 jogos feios de se assistir, com o Caxias lá atrás, retrancado, e vamos ver se ganha o troféu zumbi ou não, de time que nada e morre na praia todo ano. Erikson, deixa eu só fazer uma pergunta pro Sérgio, né? Que o Sérgio viu uns anos atrás o Caxias eliminando a Portuguesa de São Paulo, né? Portuguesa do Canindé, né? Como é que vai ficar o coração? Como é que vai ficar o coração? Como é que vai ficar o coração vendo a Portuguesa do Rio? Há um sentimento aí lusitano. Ele não só lembrou, não foi um Português de São Paulo. Acho que o Sérgio vai sair agora do episódio. Isso. Vamos combinar. A Portuguesa é mais importante do país, respeitando claramente. Vamos combinar que você é fã de carne de onça, pelo amor de Deus. Aguarde, cara. Teremos surpresas no programa hoje, tô falando, hein, cara. Teremos surpresas no programa hoje, hein, cara. Enfim. Por que o Caxias é tão chato? Eu disse isso no programa, no Futebol Alternativo TV, cara. A gente que é aqui de São Paulo, eu não sei se o pessoal. A gente é meio maluco aqui em São Paulo, né, cara? E a gente faz lista dos times que a gente vê, cara. Pô, a gente podia ver o Independente São Joséense pela primeira vez jogando em São Paulo, cara. Podia ver o Ercílio. Se bem que o Ercílio Luiz jogou em São Paulo, mas mais longe da capital, né, cara? Mas a gente podia ver tanto time legal. Terceiro ano seguido que o Caxias veio para São Paulo eliminar um paulista aqui, cara. Não tô nem. A treta nem é quanto a eliminar um paulista, cara. Né? Mas todo ano o Caxias pegando o time paulista e todo mundo aqui já viu o Caxias em campo, cara. E a gente não aguenta mais o Caxias jogando em São Paulo. Quanto ao duelo ser contra o Lusitano, se eliminar mais um Lusitano, cara, aí a gente já vai achar, espero que não jogue contra o Tunaluso futuramente, né? Ou contra. Você aqui também.
Nossa, não tinha reparado, cara. Não tinha reparado, cara. Né, a Santista está meio distante da Série D, infelizmente, né, cara? Mas Santa Luz que se cuide aí, né, cara? Mas eu acho que a Portuguesa é favorita, né? Acho que todo mundo vai concordar aqui que a Portuguesa nesse confronto é favorito, embora 2 jogos feios serão, sem dúvida. Pois é, vamos deixar os palpites para o final, mas já deixo aqui o meu repúdio ao Pouso Alegre, né, que tirou o treinador e alguns jogadores do Patrocinense para cair, para ser rebaixado e atrapalhar ainda a vida do Patrocinense. Complicada essa situação, mas vamos lá. Outro confronto das quartas de final será, conforme foi alertado aqui pelo Sérgio, viu? O Atlético estará lá. O Sérgio foi cobrado depois da derrota por 1-0 no jogo de ida, mas a equipe de Minas Gerais fez valer o mando de campo e marcou com Vinícius e Rafinha os gols da vitória por 2-0 que garantiram a classificação para a próxima fase. O adversário do Atlético será o Bahia de Feira, que havia vencido por 2-0 na ida, e no Ismael Benigno perdeu por 3-2 para o Nacional do Amazonas. Yuri Tanque 2 vezes e Wilson Júnior marcaram para os amazonenses, enquanto Renan e Everton fizeram os gols do Tremendão, que vai em busca do acesso, claro, para homenagear o atacante Deon, que faleceu dias antes da partida de ida em um treinamento. O primeiro jogo entre Bahia de Feira e Atlético será no tapetinho da Arena Cajueiro no sábado, às 5h30 da tarde. A volta, pelo menos se alguém puder, se foi confirmado o palco ainda não, mas... Foi? Será em Muriaé, no estádio, não lembro o nome do estádio de Muriaé agora, se alguém puder pesquisar aí, mas será em Muriaé. A volta não será em São João del Rei, não, vai ser em Muriaé. Pronto, a volta vai ser em Muriaé no outro sábado, dia 2 de setembro, também às 5h30 da tarde. Vou deixar o Sérgio falar primeiro, porque ele profetizou. Não estava errado. Cara, o profeta de obra fácil, né, cara? Porra. Com todo respeito ao Camboriú, pelo amor de Deus, que eu disse aqui, e o Felipe pode falar, o Felipe não estava no programa que eu participei, pode falar do trabalho ótimo do Maringá, e como o Maringá era favorito em cima do Camboriú. O Camboriú surpreendeu, cara. Contra o Atlético. E ainda que no primeiro jogo, o time do Atlético comeu uma feijoada antes de entrar em campo, cara. Simplesmente eles não entraram em campo. Um jogo horroroso, talvez o pior jogo do Atlético no campeonato inteiro. E a prova de que o Camboriú, coitado do Camboriú, um time mais fraco, foi que mesmo contra um time que estava claramente pesado em campo, sem interesse nenhum, criou muito pouco naquele jogo, cara. E aí no segundo jogo, na volta, que o Atlético estava mais acordado, mais embalado, deu no que deu óbvio. Era uma distância muito grande, Camboriú e Atlético, né? E é profeta de obra fácil. Eu queria ser profeta em outros jogos aí mais complicados, cara, né? Profeta de obra fácil, que o pessoal de Camboriú não fique nervoso aí, cara, já que eu já fui hostilizado no Twitter aí durante a semana, cara, mas era óbvio. E do outro lado, quanto a Nacional e Bahia de Feira, já me antecipando aqui do adversário do Atlético aí nas quartas, cara, tá bem claro que o fator Deon é um fator horroroso aí, né, cara, por tudo que aconteceu, mas tá bem claro que o Bahia de Feira está jogando e vamos conquistar esse título, esse acesso e esse título pelo Deon, né, cara. É a inspiração, é o incentivo que o Bahia de Feira tem para brigar por esse acesso aí contra um time que o Atlético é favorito, sim, no confronto, mas, né, um fator Deon pode pesar, como pesou contra o Nacional, que era favorito contra o Bahia de Feira. A prova disso é que fez um grande jogo em Manaus, mesmo com um jogador a menos, né? Foi o que eu disse aqui na última edição que eu participei. O Nacional é um time com psicológico muito ruim, cara. É um time que qualquer briguinha já aglomerava no juiz, qualquer coisinha que a torcida falava, sentia. Se esse time do Nacional fosse enfrentar uma Argentina na Libertadores, qualquer coisa que os argentinos fizessem aí, eram os 3, 4 expulsos, cara, porque o time meio melindrado, né? Enfim, não sei. O próprio João Carlos Cavalo falou isso, que o time psicologicamente sentiu. E enfim, o treinador do Nacional, né? Mas o time do Nacional era favorito contra o Bahia de Feira, e o Bahia de Feira fez uma grande
um grande duelo aí, 2 ótimos jogos, talvez aí por essa inspiração que seja, vamos jogar pelo Deon, vamos dedicar esse acesso a ele, dedicar esse título a ele, e é o grande incentivo do Bahia de Feira, e um incentivo enorme, né? Poderia atrapalhar, os jogadores poderiam sentir a tristeza ali enfim, da perda do colega de elenco, mas parece que serviu de incentivo, né? Esse caso do Deon, né, é aquilo, né? Se o time fosse mal depois da morte, né, seria essa motivação. Se fosse bem, também, né? E acaba que não tem como, né? De alguma maneira ia influenciou para o bem, né? Pelo menos em espírito, né? E em futebol também, né? O time vinha jogando bem, fez uma boa primeira fase, né? Teve um começo ali irregular, mas depois conseguiu ali se lanchar, foi o segundo colocado do grupo que tinha o Retrô, né, conseguiu também se distanciar do restante daquele grupo cheio de possíveis classificados, né, eram 6 equipes lutando por 2 vagas na última rodada, e depois veio toda essa questão, né, o Bahia de Feira, que tem um time que aposta muito numa base, né, tanto que a gente viu o Kazumba, né, fazendo as assistências para o gol, né, o Deon também fazia parte dessa base, o Jones, que não vem jogando tanto também, é um cara recorrente na equipe, e contra uma novidade que é o Atlético, né? Minas Gerais tem essa peculiaridade, não vou falar característica, porque acho que é muito mais uma coincidência do que um trabalho. Tombense e Pouso Alegre foram assim, né? O primeiro campeonato brasileiro que disputaram na história já chegaram nas quartas de final, né? Agora o Atlético tem essa chance também de conquistar o acesso, assim como foi com o Tombense e o Pouso Alegre. E o Camboriú, né, aqui em Maringá, realmente foi um jogo bem truncado. No primeiro tempo conseguiu fazer o empate, depois se retrancou no segundo tempo. E nos 2 jogos contra o Atlético, né, foi um Carlinhos Ball, né, digamos, né, porque o Carlinhos foi o atleta centroavante do Camboriú, foi muito acionado. Na primeira partida, o gol foi dele, e as chances que tiveram no jogo de volta foram com ele também, né. Mas até 2-0, né, o Camboriú estava bem retraído, só depois conseguiu sair para o jogo. Parecia que estava bem contente com o empate, né, perdão, com o empate no agregado, porque 1-0 levaria para as penalidades, mas acabou que não conseguiu segurar, e o 2-0 veio aí. E, infelizmente, o Atlético, eu não sei se é a questão da capacidade do estádio, assim, na Portuguesa, mas não é por uma questão de VAR, porque o VAR funcionou nos 2 estádios, agora não vai ter, né, essa possibilidade de jogar em São João del Rei, onde é muito forte, né, tem uma campanha muito boa ali, é muito forte nos dois, fora ou dentro, né? Realmente contra o Camboriú foi um jogo atípico, né? Contra o Brasiliense talvez tenha um retrato mais fiel do que é o Atlético fora de casa, e o Bahia de Feira vai apostar, né, eu nunca vou esquecer da frase que não sei se essa foi a frase mesmo, que o Sérgio falou, né, que é o campo mais sintético possível, porque a bola pula igual como se fosse um futsal, com a bola de futebol, claro. Mas é realmente um confronto bem equilibrado, de 2 equipes nunca disputaram a Série C, né? Então teremos um debutante na próxima edição aí da competição já garantido, né? Apesar que são os 2 únicos que podem conquistar essa estreia, né? Apesar que um só vai confirmar esse acesso. Bom, o pouco que eu acompanhei do jogo entre Atlético e Camboriú, assim, não foi uma atuação brilhante da equipe mineira, né? Passou um pequeno perrengue no jogo, inclusive a Vaca poderia ter ido pro brejo ainda no primeiro tempo, teve um gol anulado do Camboriú, né? Infelizmente a filmagem não facilitou muito a minha vida, né? Mas um gol esse que poderia ter complicado muito a vida do Atlético, né? Se tivesse o Camboriú ido pro intervalo com 1-0, ia se retrair ainda muito mais, né? Mas acabou que terminou o primeiro tempo 0-0, e no segundo tempo o time mineiro conseguiu mostrar sua força, nessa que vai ser sua última partida jogando em casa, né? Nessa Série D, pelo visto, né? Já que essa partida eu fui pesquisar, né? Entre Atlético e Bahia de Feira, será no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, né? Vai ser o palco da decisão dessa vaga para a Série C do Brasileiro. E como o Felipe falou, são 2 equipes aí, né, o Atlético e o Bahia de Feira, que poderia ter passado com menos sufoco do Nacional, né, nessa partida lá em Manaus. São 2 equipes que têm um contraste aí, né, que é o Atlético disputando sua primeira Série D, né, mas com muita força, não só dentro de campo, mas também financeira, né.
e é importante isso para poder chegar longe numa fase decisiva. E do outro lado, uma equipe que é experiente em Série D, mas nunca experimentou chegar numa fase de quartas de final, né? Bahia de Feira, anos tentando chegar com força na Série D, pouco passou da primeira fase. Ano passado conseguiu chegar numa fase de oitava, né? E agora está experimentando pela primeira vez chegar no momento decisivo, na fase mais importante dessa Série D, né? Então, aparentemente, olhando de longe, pegando campanha lá do início, parece até que há uma distância muito grande, né? Mas vale ressaltar que o Bahia de Feira se reforçou nessa reta final aí, né? Trouxe jogadores experientes, né? O time tem agora o Tony Galego lá na frente, que é um jogador decisivo, né? E se tornou um confronto equilibrado, né? E eu acho que talvez seja o primeiro grande desafio do Atlético pós primeira fase, né? Eu acho que no grupo A6 teve bons desafios, né? Principalmente contra a Portuguesa, né? Que é outro time qualificado aí para essa fase de quartas de final. Mas depois não enfrentou grandes desafios. Não vejo o Brasiliense como um grande desafio, né? E se complicou muito no jogo do Camboriú, que era o de maior distância aí dessas oitavas, né? Agora vai ter um confronto mais equilibrado pela frente e contra um adversário muito motivado, infelizmente pelo falecimento do Deone. Ô, Ellison, só complementar uma coisa. Primeira coisa é complementar o que o Marcão falou sobre o Bahia de Feira, cara. Acho que, não sei se vocês concordam comigo, o Bahia de Feira acho que hoje é consolidada a terceira força da Bahia, né, cara? Talvez brigando ali com o Atlético de Alagoinhas, mas é um time que o ano passado caiu para o São Bernardo, que nos últimos anos vem realmente fazendo um bom trabalho e o estado da Bahia também é um estado que merece o acesso por ter dois times tão distantes aí do interior, vamos dizer assim, em nível. E é bom ver uma terceira força do interior aí tentando se firmar e vindo forte. E também complementar, na verdade, discordar, não sei se o Felipe, esses amigos vão concordar, mas eu vejo muitas diferenças entre Tombense, Pouso Alegre e Atlético. Para mim, Pouso Alegre e Tombense são dois times que subiram completamente sem estrutura nenhuma. Subiram na sorte, assim. Opa, chegamos, vamos tentar subir e subimos. Bateu na porta, sabe? E o Tombense foi ali arrumando o carro com a roda com o carro em movimento, foi se organizando, chegou na Série B e tá ali tentando, errando, acertando. E o Pouso Alegre, não, né? O Pouso Alegre já bateu e voltou. O Atlético é diferente. O Atlético me parece ser um time muito bem organizado, cara. Uma SAF muito bem organizada, que realmente está se preparando para incomodar aí nos próximos anos. Né? Não sei se vai conquistar o acesso agora, né? Mas se não conquistar agora, pode ter certeza que falaremos do Atlético ainda muito aqui no programa e veremos muito o Atlético incomodando aí nos próximos anos. Eu acho que é um time, me parece ser bem mais preparado do que Pouso Alegre e Tombense. O que vocês acham? Na verdade, eu acho que a única semelhança é essa mesmo, né? Disputar o Campeonato Brasileiro e já subir, né? Eu até acho que os três são diferentes também. Mas também não vejo semelhança entre o Tombense e o Pouso Alegre, não. O Tombense ainda tinha uma característica de ser um time de registro, né? De registrar os jogadores para emprestar aos grandes equipes, né? Eu lembro até de uma lista na Série A anos atrás que tinha vários jogadores que eram emprestados do Tombense para essas equipes. E o Pouso Alegre realmente comprovou agora com esse descenso que realmente foi um susto, né? Aquela coisa, eita, subimos, e agora o que a gente faz? O Tombense ainda tinha não tinha essa preocupação, parece, em cair, né? Porque tinha essa característica, mas depois parece que mudou a estratégia. Inclusive, né, o estádio que o Tombense joga a Série B vai ser o mesmo que o Atlético vai jogar a decisão aí do acesso. Pois bem, o Atlético, né, que fez o caminho inverso, mais ou menos, do que se costuma fazer, né? O Atlético foi buscar, inclusive, alguns reforços que estavam jogando a Série C e preferiram acertar com o time mineiro para tentar esse acesso na quarta divisão. Bom, 2 dos 4 jogos já foram, mas antes da gente ir para aquele intervalo bem rapidinho, a gente traz um dos nossos vários quartos elementos do podcast. O René Lopes esteve no Abadião e acabou presenciando a classificação do Caxias, e ele traz um depoimento sobre o quarta categoria nessa 100ª edição
do nosso podcast. E aí o Renner vai falar e a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Fala, Renner. Um abraço para todos vocês ligados aqui no Quarta Categoria. Pois é, tô aqui no estádio Abadião, na Ceilândia, onde a equipe do Gato Preto foi eliminada pelo Caxias nesse último sábado, né, nos pênaltis, e deu adeus à Série D do Campeonato Brasileiro. Mas estou aqui também passando para parabenizar vocês pela 100ª edição. Fico muito feliz de ter participado de várias edições do Quarta Categoria. E a gente está aqui sempre à disposição para poder falar do futebol brasileiro. Mas não o futebol da elite, o futebol da Série D, que é justamente onde os times têm mais oportunidades, mais chances de participar e que representam efetivamente os 27 estados brasileiros. Então parabéns a todos vocês, o meu carinho, o meu abraço, e a gente se vê numa próxima. Valeu! E tem aqui Brasileiro Feminino Série A2, também Terceirona Paranaense. Adivinha? O futebol longe dos holofotes, uma paixão pelo alternativo. Revista Série Z, a revista do futebol alternativo. 2011, o site vozdatorcida.com traz o melhor conteúdo independente sobre o futebol paraibano, com credibilidade e sem compromisso de agradar ninguém. Para ficar por dentro de tudo que acontece no futebol da Paraíba, acesse vozdatorcida.com e siga em todas as redes sociais, @vozdatorcida. De volta com essa edição 100 do Quarta Categoria, com aquele lembretezinho de sempre, que você pode nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no @pcategoria, e vai nos ajudar muito compartilhando nossos episódios, que estão em diversos tocadores de podcast, e também se inscrevendo no nosso canal do YouTube e curtindo nossos episódios por lá. Vão ajudar bastante a gente, como o próprio Felipe falou, já são mais de 100. São muitos minutos que a gente tem de conteúdo, mais de 100 horas de conteúdo sobre a quarta divisão nacional. Antes da gente falar sobre os outros 2 jogos aí das quartas de final, fazer quase que um prólogo, trazer o meu relato aqui sobre esse podcast, né? O Quarta Categoria surgiu durante a pandemia, quando a Série D estava, apesar dos jogos serem todos transmitidos, inclusive saudados, mas durante a pandemia, o comecinho da pandemia em 2020, a Série D estava mais escanteada do que nunca, né? Pouquíssima gente ligava, ainda mais com os estádios vazios e tudo mais. Praticamente não existia conteúdo sobre a competição para quem queria saber o que se passava. Então, é algo que imagino que não deve acontecer em uma competição que abrange, como o Renner falou, todos os estados do país, né? São milhares de profissionais, entre atletas, comissões técnicas, imprensa, que estão envolvidos, e todo mundo sempre buscando um futuro melhor, né? E esse pessoal não pode ficar jamais escanteado. Hoje a gente já tem mais de 100 horas de conteúdo produzido sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, e como eu já falei recentemente também por aqui, para quem acompanha o Quarta Categoria regularmente, a gente faz isso porque a gente gosta, né? A gente é um podcast independente, não tem apoio financeiro, mas a mesma independência que a gente tem para fazer e falar o que a gente acha que a gente tem que falar, isso mostra também o tamanho da independência, é o mesmo tamanho da responsabilidade que a gente tem para tratar de forma séria um assunto que é tão importante, né? Porque se antes a Série D sempre foi tratada como chacota, só servia para fornecer meme, aparecia na mídia grande, somente, basicamente, quando acontecia alguma bizarrice, hoje isso mudou um pouco e certamente não tenho modéstia em falar que a gente tem uma ligeira contribuição nesse cenário, né, que ainda precisa e deve evoluir bastante. Então, o conteúdo que a gente faz aqui, que a gente produz por aqui, mais uma vez deixando a modéstia de lado, é bom pra caralho, é muito bom. E com o perdão da palavra, né? E aí, de novo, eu agradeço ao Sérgio por ter aberto esse caminho quase 20 anos atrás, numa internet que já engatinhava, mas tinha na pessoa dele alguém olhando com seriedade para o futebol longe dos holofotes. E a gente vai dando seguimento a isso aqui. E a torcida, como o próprio Sérgio já trouxe lá no início, é que daqui a 10, 15, 20, 30 anos a gente esteja falando da Série D, claro, torcendo para que a competição se estruture, mas com muita propriedade do que para a gente falar sobre o que a gente fala. Vocês têm alguma coisa para falar ou podemos seguir? Tem que falar, né? Senão. Acho que tratando sobre a Série D, né? A gente entrevistou aí
12 treinadores, né, desde que a gente começou, os 12 que subiram, né, Eduardo Batista, Moacir, Fernando Tonic, não posso ser esquecido nunca nesse podcast, Leston Júnior, o Rafael Lacerda, que vem fazendo uma campanha incrível com a Amazonas na Série C desse ano. A gente já comentou algumas vezes, né, quando a gente estava no meio de uma entrevista com eles, né, de um bate-papo com eles, a gente fazia uma pergunta bem peculiar, bem específica, assim, você percebia no olhar dele a surpresa, assim, não surpresa, mas a coisa de, caramba, esse pessoal não está brincando aqui, eles estão realmente acompanhando, não estão independente e tal, mas eles estão acompanhando, fazendo jornalismo mesmo, né? E, além disso, né, indo para a parte mais emocional, né, acho que por muito tempo, assim, desde que comecei o Guia Série D, né, eu passei a conhecer muitas pessoas por aqui, né, pela internet, por meio digital, conversando e tal. E com o Ellison Marcos, né, acabei que criei uma relação maior, né, de amizade, porque a gente não precisasse disso, mas ouvir a voz um do outro é bem importante, né? A gente não fala só sobre a Série D nos bastidores, né, digamos, tem muita coisa, a gente passou por muitas barras também, né, principalmente o Ellison, né, de saúde, eu também passei, mas não na maneira que ele passou, né? O Marcos está aí resistente, né, com 100 episódios, né, não faltou nenhum ainda, até quando está no Rio de Janeiro ele queria participar, acabou que a gente não fez, mas agradeço também a amizade de vocês dois, né, tanto que rendeu já um encontro aí meio do Marcos, falta agora um encontro aí com o Erson também, encontro com o Sérgio, né, também estive em São Paulo há 4 anos, não consegui encontrá-lo, então esse podcast também é muito importante para isso, né? Realmente, por muito tempo a gente pode menosprezar essas amizades virtuais, mas elas são pessoas que existem e eu valorizo muito vocês dois. Não fica com ciúme não, Sérgio, aqui realmente a relação com eles é de 100 episódios, então, mas fica tranquilo que você também está no meu coração, Sérgio. Valeu, abraço. Aproveitar também, né, já que estamos fazendo esse momento, essa sessão Maguila aqui, né, do 100º episódio, né, e falar que eu fico muito feliz de fazer parte deste podcast, que é o contraponto a tudo aquilo que a gente já falou sobre Série D, né, sobre a chacota, né, sobre somente falar do que é precário, né, que a gente vê muito na grande mídia quando vai se falar de Série D, né. Que a gente fala também quando tem que falar, né, mas não é só isso. Né? Pois é, a gente não deixa de falar, mas a gente explora outros aspectos, né, do que é a 4ª divisão. Como eu falei no episódio anterior, né, nós estamos falando da competição mais democrática, né, do país, né, agregando os 27 estados, a gente está falando de geografia, de cultura, também de humor, quando também é o caso, né, mas não só isso, então abrange tudo, né, e a gente teve nesses 100 episódios momentos marcantes, como falando de terceirização no futebol, né? Falando sobre as transmissões da competição, falando de grandes momentos, falamos de esquemas táticos aqui também, trouxemos estatísticas, trouxemos treinadores com ideias de jogo diferentes, né? Bastidores também da bola na 4ª divisão, enfim, tem uma gama de temas, né? E assim, alguns momentos desse podcast me marcaram, né? Como justamente o episódio quando a gente foi falar de terceirização do futebol, falando de um time que já chegou em final de Libertadores, que é o caso do São Caetano, né? Trazer o São Caetano como tema central do podcast, tudo bem que de uma forma negativa, né? Mas explorando bem além do que é feito na grande mídia, para mim foi um momento muito especial. Está lá nos primórdios do 4ª categoria, por sinal, né? Que a gente trazia debates bem enriquecidos, né? Também, obviamente, não dá para eu não dizer aqui que o episódio, a entrevista com o Fernando Tonê foi especial, né? O cara é ídolo aqui do 4ª categoria. Não só ele, né? Mas também a entrevista com o Raimundinho, né? Treinador do Atlético Cearense, foi muito bacana. E aí também eu vou botar também a questão de toda emocional aqui, né? O episódio mais... Talvez dois dos mais especiais é quando eu passei o bastão de volta pro Ellison, né? Depois que ele voltou daquele período triste, né, pra gente, que
ficamos sem ele por um tempão, né, naquela reta final da Série D passada, né? E outro, óbvio, né, ter gravado junto com o Felipe lá em Curitiba, foi muito bacana. Apesar daquele 0x0 lá no estádio do Pinhão, porra, zicamos bonito naquele dia, né? Bom, posso falar sério aqui agora, rapidinho? Claro. Você sabe que, assim, eu sou sempre bem-humorado, eu brinco muito, cara, mas vocês não têm noção, cara, falando sério aqui, da importância do trabalho de vocês, cara. Assim, eu sei como que eu tô nessa já. O FATV vai para 17 anos, cara. Se vocês estão completando 100, a gente chegou já a mais de 650 programas, cara. E assim, cara, já muitas vezes já pensei em largar, já me encheu o saco, nossa, cara, e que a audiência é pouca, e que não dá retorno, não dá dinheiro, mas assim, cara, é quase uma terapia semanal, e eu tô sentindo que é isso também para vocês, é quase uma terapia semanal, é falar do que a gente gosta e falar do que a gente acompanha, cara, porque para a Série D, que é uma competição que ainda assim está escanteada, como o Ellison falou, e o meu momento remédio, carne de onça, como queiram chamar, hoje é sobre isso, que a gente teve 3 hat-tricks e o Fantástico não falou. A gente prefere falar de um time que está eliminado, que não tem calendário, do que falar do que estão classificados. Sempre vão ver o lado cômico da coisa, e assim, o fato da gente ser bem-humorado não quer dizer que a gente esteja tirando sarro desses times. A gente não, porque a gente não vai fazer um programa carrancudo aqui, né, para passar seriedade, porque isso não é seriedade. E vocês não têm a noção da importância que o 4 categoria tem para uma Série D, para despertar novos interessados no campeonato, para despertar mídia para o campeonato, para dar voz para esses jogadores que ganham pouco, para esses treinadores que não tem tanto espaço na grande mídia. Repito, que todo campeonato tenha um 4 categoria para dar luz a ele, para mostrar que existe futebol além dos 12, que existe futebol além do eixo. Olha que bonito, cara. Eu não gosto desse termo, mas existe futebol além disso, cara, né? E ver o crescimento pessoal de cada um também. Pô, o Ellison, cara, eu não vou falar aqui que eu entrego a idade, mas eu conheço desde o tempo de Orkut, né, cara? E assim, né, Marcão, adoro, cara, conversamos pouco, mas adoro ele, que somos todos grandes amigos. Felipe, cara, o dia que eu for milionário, o Felipe vai ser um dos primeiros contratados da minha empresa de futebol alternativo, minha corporação bilionária que vai dominar o mundo, cara. Porque, se tiver um troféu de melhor jornalista, esse cara com a camisa da Portuguesa Santista aqui tem que ganhar, porque o trabalho que ele faz é sensacional com os guias, e que, enfim, cara, ver o crescimento pessoal de cada um é muito bom também, cara. Né? Começou para mim, eu que sou mais velho, veterano, cara, é uma molecada, no bom termo do sentido, cara, não no sentido ruim, cara, mas vendo os guias que o Felipe faz hoje, vendo o Ellison trabalhando em rádio, em transmissão, outro dia assistindo ele entrevistando o pessoal do Atlético Cearense do pré-jogo do Souza, cara. Vendo o que o Marcão faz com o Temos Futebol, e fez já com o Temos Futebol, dando luz para o futebol capixaba que é tão apagado, cara. A mídia alternativa precisa de mais pessoas que nem vocês, cara, de mais 4 categorias, e que venha 200, 300, 400 programas, né, e que longa vida. A 4 categoria não tinha nem roupa pro programa de hoje, cara. Queria ter vindo de smoking aqui fazer o programa, porque vocês merecem esse número expressivo aí de edições. Parabéns para vocês, falando sério aqui agora, cara. Ainda bem que o Sérgio Salto convidou. Eu tô quase chorando aqui, eu não tô mentindo, não. Demais. Pois demais. eu ia falar aqui, né? Que quem não ficou com lágrima no olho tá maluco. Exatamente. Mas é sério, cara, é sério. O trabalho que vocês fazem é espetacular, e que existam mais aí, cara.
Muito bem, passado agora o momento de autoelogio do podcast, a gente volta para os jogos de volta, né, das oitavas de final e, claro, os jogos de ida, os confrontos definidos aí para as quartas de final. Bom, o próximo jogo que a gente vai falar parece ter um brasiliense do Nordeste, porque não teve Santrô, a União de Santa Cruz e Retrô, que desse jeito. Foram mais de 6 mil pessoas na Arena Pernambuco. O Retrô jogou boa parte do jogo com um a mais, conseguiu abrir o placar logo aos 8 minutos com o Giva, tomou o empate do Maranhão com o Maicon, ainda no primeiro tempo. O Retrô fez nos acréscimos do segundo tempo o gol do 2-1 com o Fernandinho, aquele mesmo ex-Flamengo e Grêmio. E nesse momento, já com 2 homens a mais em campo, ainda sofreu o empate aos 53 minutos do segundo tempo com o Edson, e a decisão foi para os pênaltis. Aí o goleiro Moisés brilhou, colocou o bode no mata-mata do acesso, de onde já esteve na temporada que o Operário foi campeão. O Operário foi campeão eliminando o Maranhão no mata-mata do acesso. O estrelado Retrô, que poderia, inclusive, na cobrança de pênalti, ter vencido no seu quinto pênalti, mas acabou desperdiçando. O Retrô é eliminado e o Santa Cruz oficialmente fica sem calendário para a temporada de 2024, além do Campeonato Pernambucano, obviamente. O adversário do MAC no mata-mata vai ser o Ferroviário. O Tubarão manteve os 100% de aproveitamento jogando em casa e contra o Nacional de Patos, Ciel 99 marcou os 3 gols da vitória por 3-1. O segundo deles um golaço, chute do meio da rua, no ângulo do goleiro Rodrigo Carvalho. O time paraibano descontou com o zagueiro Ítalo. O Ferroviário segue invicto na Série D com uma campanha espantosa de 13 vitórias e 5 empates. Um desses empates foi no jogo de ida, empates por 0-0. E aí não precisa nem esperar a hora dos palpites para dizer que o Ferroviário é o maior favorito entre os confrontos dessas quartas de final. Só que antes da opinião de vocês sobre esse jogo, só para passar o serviço, né? Maranhão e Ferroviário duelam às 3 da tarde do próximo domingo no Castelão, em São Luís. E a volta vai ser no Presidente Vargas, em Fortaleza, 5h30 da tarde, no sábado, dia 2 de setembro. Bom, sou eu ou quem é agora? É o Bacão ou quem é? Não sei. Eu vi aqui só agora a sequência. Vai vocês, então. Vai. Vocês que mandam, cara. Valeu, Sérgio. Então, demolidor de cartazes, né? Fazendo jus ao apelido e rasgando 2 cartazes de uma vez só, né? Cartaz do Retrô, que tá aí na busca por acesso, né? É um time que vem se qualificando para isso, né? Financeiramente, montando equipes competitivas, né? E não dá para dizer que não rasgou o cartaz do Santa Cruz, né? E que o cartaz era basicamente um pedido de socorro, né? Porque o clube vive essa fase, né? Nefasta, né? Eu diria. Sem calendário ano que vem, ou não, né? Vai depender se aquele áudio, né? Aquele áudio dos confrontos do Santa Cruz se materialize, né? Mas, brincadeiras à parte, dá para dizer que esse confronto foi a maior pipocada das oitavas de final, né? Por parte do Retrô, que teve a classificação na mão, não só no placar, mas também em superioridade numérica, né? Como foi falado, 2 expulsos, né? É muito difícil um time nessas condições perder uma classificação do jeito que perdeu. E ainda por cima, nos pênaltis, chegar a ter vantagem. Então, assim, uma eliminação traumática aí para a equipe pernambucana, né? Que não só também estava com essa vantagem no placar, essa superioridade numérica, mas também perdeu um caminhão de gols. Poderia ter sido muito mais tranquilo essa classificação. Mas todo mérito aí para o Maranhão, né? Que fez um jogo bastante aguerrido, né? Não se intimidou, apesar de ter tomado muita pressão, que é normal quando você tem 2 jogadores a menos, né? Mas foi para cima, né? Quando conseguiu ir, né? Quando precisou ir, e buscou essa classificação heróica, né? E agora eu vou dizer uma coisa. Eu ainda sigo vendo mais a Portuguesa Portuguesa e Caxias um confronto com maior distância do que Ferroviário e Maranhão, mesmo com o fator primeira fase em questão, né? Porque a gente teve esse confronto entre Ferroviário e Maranhão lá no grupo A2, né? E hoje eu acho que o Maranhão
tudo bem que o Ferroviário segue sendo superior, mas eu acho que o Maranhão foi uma das equipes que mais cresceram, se não foi a que mais cresceu nessa fase de mata-mata, né? Eu acho que boto aí junto com a Ferroviária. Então, acredito sim que o Maranhão vai engrossar o caldo, mas do outro lado tem o Ferroviário, né? Apesar de tudo, né? Como eu falei, né? Apesar desse crescimento do Maranhão, do outro lado tem a equipe de melhor campanha dessa Série D, né? E é um clube que só disputou a Série D, essa está na terceira participação, e uma foi eliminada na segunda fase e a outra foi campeão, né? E agora chega na terceira participação, com grandes chances de não só conseguir o acesso, mas também levantar a taça, né? Então, um duelo complicadíssimo, né? E vale destacar a classificação do Ferroviário contra o Nacional de Patos, né? A tarde fantástica, tarde e noite, né? Fantástica do Ciel, né? Com 3 gols, né? E que é um atleta que, apesar dos seus 42, né? 42 anos de idade, né? É um cara que 41, né? 41 anos, é um cara que desequilibra bastante ainda, né? Tem muito gás aí para dar e nessa Série D tá voando e pode ser um fator de desequilíbrio nesse duelo contra o Maranhão. Eu tô preocupado que eu caí aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Vai, Felipe, aí que eu tô acertando as coisas aqui, por favor. Tranquilo. Então, vamos lá, então. Bom, o Ferroviário parece um time muito... A gente fala muito sobre os times, né, que estão chegam no mata-mata e não conseguem, né, transformar todas as chances em gols, né? A gente até falou isso sobre o Retrô no episódio passado e acabou se conformando agora, né, nesse confronto aí com o Maranhão. O Ferroviário, mesmo com o susto, né, que teve com o empate nacional, parece que não se desespera tanto para conseguir reverter a desvantagem, entre aspas, porque o empate seria pênalti, né? Mas não se desespera tanto e consegue aí consegue passar por essa tribulação repentina ou pouca, consegue passar e vira a partida, e consegue desempatar a partida e classificar de uma maneira tranquila até certo ponto, né, por esse segundo empate do Nacional, que o Nacional conseguiu. O Maranhão, né, foi protagonista do jogo da Série D esse ano, né? Acho que dificilmente vai ter algo assim, né? Acho que nem se tinha uma repetição do que foi Caxias e América no passado. Claro que aí valeria acesso e tal, né? Tem esse fator, né, que é bem relevante, mas o roteiro dessa partida foi algo absurdo, né? Tanto que o Jean, né, goleiro do Retrô, deve ficar marcado, né? Só não vai ficar marcado, vai ficar mais marcado para o Santa Cruz do que para quem torce para o Retrô, né? Que não são tantos, né? Porque a saída de gol dele no segundo gol do Maranhão foi muito ansiosa, pelo menos, né, digamos. Ele poderia ter ficado ali para tentar segurar, para tentar esperar o chute, mas acabou ali no lápis, saiu para tentar desarmar o atacante, acabou sofrendo o gol. Depois, nos pênaltis, não conseguiu. Até teve um erro do Maranhão, mas o Moisés foi quem brilhou aí na partida. Ele que foi muito bem na partida de ida também contra o Retrô, e agora o Demolidor de Cartazes, acho que é um dos apelidos mais legais do futebol brasileiro aí. E agora vai ter esse reencontro, né, com o Ferroviário, em uma situação diferente, né? Concordo com o Marcos, né? O Maranhão cresceu muito, né, de produção, né? Foi um time instável até na primeira fase, enquanto o carro Ferroviário deitou, né, digamos, as equipes da competição, mas fica a questão, né? Sempre nas partes finais a gente fica com aquela resolução sobre as forças dos grupos, né? Parece que o grupo A2 realmente o Ferroviário era muito acima, mas os outros times não eram tão abaixo assim, né? Tanto que o Atlético Cearense também lutou ainda para chegar nessa fase, a gente vai falar sobre também, e o Maranhão conseguiu chegar às das quartas de final. E agora só, não posso deixar de falar isso. Quando o Edson citou que o Operário eliminou o Maranhão, eu achei que o Edson ia falar que o Operário eliminou o Espírito Santo e a Desportiva, mas não foi isso que ele falou. Intrigas, hein? Não queria falar nada aqui, cara. Não pode ter. Não podia faltar treta no episódio 100, né? Não podia.
Bom, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Tá tudo ok. Porque realmente desse confronto, eu acho que é o confronto que eu mais tenho para falar coisa. Até bom que eu seja o último aí, porque eu vou falar 2 horas aqui agora, porque tem bastante coisa, cara. Primeiro o Ferroviário, né, cara? A gente comentou aqui, eu comentei no último que eu participei aqui no 98, né? Que a chance do Nacional era a primeira partida, realmente. Que o Nacional tinha um ótimo aproveitamento em casa e o Nacional não aproveitou. Vindo do presidente Vargas, o Ferroviário já veio empolgado pela virada tão época quanto a do Maranhão na Taça Paris Lopes, né? Que o Pacajus abriu 3-0 no agregado e o Ferroviário conseguiu se classificar mesmo assim com 3-0 contra do agregado. E aí o Ferroviário mais time, jogando dentro do presidente Vargas, com o show do Ciel, se classificou. Ciel precisa ser mais valorizado, até tuitei isso. Né, cara? Para mim, um dos principais jogadores do Nordeste aí nos últimos 20 anos, cara, e precisa ser mais valorizado, receber mais elogios, não ser só taxado como folclórico, porque ele é mais do que isso, cara. Um cara que 41 anos, que tem 20 gols no ano, cara, é o principal artilheiro do estado hoje, cara. É um dos principais do país, mesmo com 41 anos, não é pouca coisa. Ciel é um cara que precisa ser muito mais citado entre os grandes jogadores aí dos últimos 20 anos e talvez até depois do que virou o século aí, o Ciel é um dos principais jogadores aí, cara. Quanto ao que aconteceu na Arena Pernambuco, cara, tudo bem, foi épico, não falta adjetivo, cara, foi épico, foi histórico, vai ser lembrado daqui 20 anos, cara, um time com 2 a menos que conseguiu, que tomou o gol nos acréscimos e conseguiu o empate nos acréscimos depois, mas, assim, não foi o Maranhão que ganhou a vaga, foi o Retrô que perdeu, né? Porque o Retrô é muito mais time que o Maranhão, o Retrô é um time muito bom, o Retrô é um time que tem bons jogadores, cara. Jogadores de nível de Série C, até de Série B, cara. Acho que o Retrô não deve nada a muitos times aqui, Londrina, Botafogo de Ribeirão Preto, Tombense. O Retrô tem bons jogadores, cara. Mas o Retrô pecou e eu não gosto de apontar dedos aqui, de fazer uma caça às bruxas, mas o Retrô pecou num dos pontos principais, né? Diz o profeta que todo time começa com um grande goleiro, né? E o Retrô pecou justamente na vaga mais inexperiente, que era no gol, né? Até contratou o goleiro, mas o goleiro acabou depois saindo, indo para Chapecoense. Tudo bem, escolhas, né? Tem uma proposta da Série B, vai jogar numa divisão acima. E o Retrô acabou ficando com o Jean, que é um goleiro mais inexperiente. Foi titular do Náutico ano passado, se eu não me engano, né? E ruim apontar aqui, fazer uma caça às bruxas, mas na minha opinião a eliminação do Retrô é totalmente por conta cai da conta dele, cara. O tiro de meta em primeiro lugar, você não pode, tudo bem, eu mesmo recrimino muito cera aqui, mas faz uma cerinha ali, o juiz já estava no último segundo de jogo, ele pegou a bola, bateu rápido o escanteio. Outra coisa, você está com 2 a mais em campo, sai jogando, por mais que o Maranhão fosse avançar a marcação, iam sobrar 2 jogadores do Retrô livre, não tinha a mínima chance do Maranhão roubar a bola, ou do Retrô perder a bola, se ele saísse daquele tiro de meta jogando. Outro ponto, o time do Maranhão estava morto, quem viu o Maranhão em campo no final do jogo, cara, o time do Maranhão morto em campo, o jogador que recebe o lançamento, que faz o gol, cansadíssimo. Tinha 2 zagueiros do Retrô na cobertura e o goleiro saiu de forma afobada. O atacante do Maranhão jamais conseguiria passar pelos 2 zagueiros do Retrô na condição física que ele estava. Mas a saída do goleiro precipitada acabou facilitando a vida do jogador do Maranhão para fazer o gol. É ruim a gente fazer um caça às bruxas aqui, mas é da conta dele essa eliminação. Uma pena, um time experiente caindo contra um time que sim é um time aguerrido, isso é inegável, um time que vai correr até o fim, inegável, um time que tem muita raça, inegável, contra o Tulatuna, né, já foi uma eliminação, uma classificação também muito perdendo o primeiro jogo em casa, classificando fora, e agora, assim, num confronto contra o melhor time do campeonato, eu não venho aqui falar que o Ferroviário é 100% favorito, não. Eu não consigo duvidar desse Maranhão. O Maranhão pode aprontar de novo. Por que não, cara? Né? O Raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Né? Foi uma classificação
histórica contra tudo e uma classificação histórica contra o Retrô. Por que não uma terceira? O raio caindo 3 vezes, né? Não dá para duvidar, não consigo duvidar desse Maranhão contra o Ferroviário, que sim, é mais time, é favorito no confronto. E quanto ao Retrô, o trabalho é bem feito, mais um ano chegando perto, o ano passado caiu para o próprio Santa, né? Não lembro, foi contra o próprio Santa. Foi. E agora caindo numa fase também perto, já chegou em final de campeonato pernambucano, já hoje acho que talvez mais força do que o próprio Santa, não sei, né? Polêmico isso, mas não dá para chamar de terceira força por conta da história do Santa, mas acho que no momento o Retrô hoje está numa condição melhor que o Santa. E o trabalho é bem feito, que continue, que essa eliminação não desanime o pessoal lá do Retrô. Outro ponto é toda a imprensa focar no que o Santa não tem mais calendário. Vamos focar um pouquinho, falar do Retrô, fala do Retrô também, fala do Maranhão também, fala da classificação do Maranhão que foi histórica. Ontem à tarde eu fui pesquisar como foi o Globo Esporte do Maranhão, por exemplo. Falaram mais do Santa Cruz do que do próprio Maranhão, cara. Não pode, cara. Não pode. Valoriza o time do local. Tudo bem que o Santos tem audiência, tem muita torcida, mas mostra muito como está o futebol brasileiro hoje, você falar de um time, mais de um time que está eliminado e que não tem calendário, do que de um time que conquistou uma classificação épica e com 2 a menos e com um gol aos 54 do segundo tempo, né? Enfim, e olho também no Petrolina, hein? Espero estar errado, que o Petrolina não. Que coisa, subitamente desista aí de uma vaguinha, né? Ou que a Federação Pernambucana, que eu também não confio nem um pouco na Federação Pernambucana, né? Dá uma facilitada ali, não sei, né? Não quero levantar suspeitas, quem sou eu, mas espero que o Petrolina não me decepcione, né? Subitamente desistindo, opa, nós temos investimento aqui para jogar a Série D, do nada surge essa informação. Espero que não aconteça isso, né? Porque não foi falado, é uma pena, né? A gente duvida assim, porque quando o Paraná ficou sem calendário, a gente não duvidou do Paraná, que o Paraná fosse comprar a vaga de algum time do interior. A gente não duvidou quando a Portuguesa ficou sem calendário, que a Portuguesa fosse comprar vaga de algum time do interior paulista. É ruim a gente duvidar do Petrolina, mas a gente sabe, é um time, a Federação Pernambucana não é das mais confiáveis, pode rolar ali uma mutretinha. Então, olho no Petrolina, espero que o Petrolina não me decepcione. A pré-Copa do Nordeste ou as eliminatórias da Copa do Nordeste já acabaram, tem pouco tempo, mas já é uma fase do torneio que é consolidada, mas lembrando que ela foi criada de 2020 para 2021, se não me engano, para ajudar o Santa Cruz e América, por exemplo, que estavam fora da Copa do Nordeste na fase de grupo, estavam sem calendário além do estadual, e isso já aconteceu, então tem até uma brecha para a gente ter essa dúvida, né? Esse é o exemplo mais claro, além de outros que nem convém a gente citar. Bom, chegando agora ao último confronto dessas quartas de final, começando pelo Souza, que venceu novamente o Atlético Cearense por 2-1, com gols de Luiz Henrique e em um chutaço de longe, golaço. E o outro gol do Souza foi do Aruá, enquanto Davi Torres descontou para a Águia, que agora torce pelo acesso do Ferroviário para herdar a vaga do Ceará na Série D do ano que vem. O jogo de ida já havia sido 2-1 para o Dinossauro do Sertão em Fortaleza. Quem esteve no Marizão acompanhando o jogo, trabalhando na partida, foi meu amigo Fabiano Souza, que fala agora nesse episódio 100 do Quarta Categoria. Fala, Fabiano. Do Quarta Categoria, a nossa participação é para falar sobre Campeonato Brasileiro da Série D, oitavas de final, Souza da Paraíba contra Atlético Cearense. Segundo confronto esse que valeu o avanço de uma das equipes para a disputa de fase quartas de final. No primeiro jogo em Fortaleza, o Souza já havia vencido por 2-1, precisava de um empate para seguir na competição e novamente venceu 2-1 e pela primeira vez conseguiu também disputar uma fase de quartas de final em 6 participações no torneio nacional. O Souza, que agora na próxima fase vai encarar a Ferroviária de Araraquara em 2 confrontos que vai valer o acesso para a Série C em 2024, que equivale à 3ª divisão do futebol nacional. O primeiro confronto está agendado para sábado no interior paulista. O Dinossauro vai com força máxima.
já tem feito uma boa campanha, chega para o confronto como dono da terceira melhor campanha da competição e tem aí a chance de colocar uma equipe paraibana na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, que inclusive já tem aí o Botafogo como representante. E o Souza quer se apegar à própria história dos representantes paraibanos na competição, porque nas últimas 3 oportunidades, na disputa das quartas de final, tiveram pelo menos aí 3 paraibanos finalistas. Na edição de 2003, o Botafogo conseguiu chegar até a final, por sinal foi campeão daquela edição. Em 2018 foi a vez do 13, acabou ficando com o vice, e mais recentemente, em 2021, foi o Campinense. Então o Souza quer se apegar a essa história para avançar às quartas de final, chegar na semi e conseguir também aí o seu acesso à terceira divisão do futebol nacional. Essa foi a nossa participação. Fica aguardando a oportunidade de mais uma vez poder contribuir com a quarta categoria. Valeu, Fabiano. Fabiano que esteve lá no Marizão, passando um calorzinho. Um calorzinho pesado, né? Mas antes da gente falar do Rivaldo Souza, que é a Ferroviária, que o Fabiano até já trouxe aí pra gente, a gente comentou já em algumas oportunidades durante esse próprio episódio, né, que é importante falar da Série D, de tudo que envolve, da seriedade de vários trabalhos também. E aí eu vou soltar aqui rapidinho para quem está acompanhando pelo YouTube um videozinho dos bastidores dessa classificação contra o Atlético Cearense, porque é muito bom a gente exaltar bons trabalhos quando eles são feitos e também produção de conteúdo muito boa que existe em alguns times que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, né? A gente reclama bastante de falta de conteúdo, de produção, inclusive de séries, de times grandes, de Série A, de Série B, e a gente pode também ver que na Série D do Campeonato Brasileiro existe conteúdo bem feito, além dos bons trabalhos dentro de campo. E eu vou soltar esse vídeo que quem está ouvindo pelos tocadores de podcast está lá no Instagram do Souza. Deixa eu só achar aqui o vídeo rapidinho para colocar aqui pra gente. Tá? Só um instante, tá subindo aqui o vídeo. Esqueci de colocar na lista de transição, mas vai. Não. Esse vídeo não, tá errado. Oxi, calma. Bananou foi tudo agora. Mas vamos lá, esse vídeo vai sair. Vamos lá. Agora sim, agora achei. Nós não podemos nos dissociar da retrospectiva. Quando nós começamos aqui nosso trabalho, humildemente na Série D, ninguém imaginava que a gente ia chegar onde a gente chegou hoje. Ninguém imaginava. Só a gente mesmo que trabalha aqui dentro sabia e confia no que a gente era, nosso potencial, gente. Então vamos jogar com o coração, com a alma, aquilo que a gente sempre firmou aqui. Nós não ganhamos o campeonato em casa, mas vamos ganhar o brasileiro da Série D, vamos ser campeão! Vamos ser campeão! Cada inimigo seu vai te aplaudir de pé. Quando seu escudo for o seu olhar e sua espada, sua fé. Quando a sua meta for felicidade, não vitória. Quem não se foca no presente não fica pra história, irmão. Cê veio pra contar história ou pra escrever? Me diz o que realmente te faz feliz. Sei que nem todos lá no fim do túnel buscam luz. Fica difícil se a escuridão quem te conduz. Já viu oportunismo travestido de amizade nos aproveitadores da minha boa vontade. Mas mês que vem risquei da vida os covardes, porque quem vive em... Humildemente vamos trabalhar, igual o professor falou, vamos se pegar dentro de campo. A gente sabe que o adversário vai vir buscar o resultado. Sabe que é difícil, mas a gente tem que fazer valer mais ainda o nosso mando de campo. Lava, mas só com o meu dedo do meio eu falei tudo que eu precisava. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu dei cabeçada. Quando cortaram minha cabeça eu mordi na jugular. E não soltei por nada, não soltei por nada. Quando cortaram os meus braços eu chutei. Quando cortaram minhas pernas eu lutei como samurai. Sem sensacionalismo, sem sentimentalismo. Ser pobre eu sou, mas crescer é masoquismo. Não enalteço a riqueza ou a pobreza. Enalteço a luta por comida, vontade na mesa de quem? Obrigado, né, pela presença de todos aí. A festa estava linda. A gente conseguiu a classificação, que era importante. Agora o acesso vai ser mais gostoso ainda. E vamos juntos. Destino me incumbiu,
Ouviu? Um sonho se desfaz quando o olho se... Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra. Pois é legal demais esse tipo de conteúdo produzido por um clube de Série D de Campeonato Brasileiro que se preocupa não só com o time dentro de campo, mas em uma maneira legal de transmitir sua imagem. Quem puxou ali o coro inicial do vídeo foi o Aldeone Abrantes, que é presidente do Souza, fundador do Souza, é um cara que é fundamental na história desse clube, que tem 32 anos de fundação, mas que já, inclusive, briga para ser a terceira força do futebol da Paraíba. A gente estava falando da terceira força do futebol pernambucano, está entre Retrô e Santa Cruz ali, o Santa Cruz levando vantagem por mais história, mas o Souza, por exemplo, se ele não conseguir o acesso, ele vai disputar pela 4ª vez consecutiva no ano que vem a Série D, e é o atual vice-campeão paraibano. Passando para o outro lado, o adversário do Dino vai ser a Ferroviária, que venceu a Anápolis fora de casa, depois de empatar por 0-0 na ida. O gol da partida foi marcado por Paulinho, e a vitória por 1-0 coloca o time do interior de São Paulo em um ano que vinha bastante desacreditado, talvez no que seja a sua principal oportunidade de conquistar o acesso, aquele que não veio contra o Atlético Cearense 2 anos atrás. Ferroviária e Souza duelam no próximo sábado às 15h na Fonte Luminosa, em Araraquara, e a partida de volta será no Marizão, com a lua de 15h no dia 3 de setembro. Meus amigos, a última vez que eu estive em Souza, que foi no mata-mata contra o Retrô, na segunda fase, 15h estava uma sensação térmica agradável de 43 graus. Tem que usar isso a seu favor, né? Se fossem os bastidores, né, do Souza, né? Só para fazer uma comparação, queria muito ver os bastidores do primeiro treino da Ferroviária depois que o Elano foi demitido. Porque é impressionante, né? É um outro time, né? São duas ferroviárias nessa disputa, né? Eu até brinquei, a gente fez o material, né, de divulgação dos classificados, né? Eu mandei que a Ferroviária, da Ferroviária eu mandei pro Erson postar como inimigos do Elano, né? Porque é isso que é a impressão que passa, né? Porque realmente a campanha é outra depois que ele saiu, né? E assim, realmente, como eu disse, a Ferroviária acho que não dava nada pela equipe, né? Pelo rebaixamento, pela campanha que tinha com o Elano, e até mesmo quando se recuperou, foi aí passando e tal, e a gente ficava, será que vai passar dessa vez? Passou de novo, né? O Anápolis aí foi prejudicado pela questão, né, de não ter o Jonas Duarte de estádio, né, que está passando por problemas no gramado, devido a um festival que todo ano acontece lá. E o Ferroviária conseguiu fazer duas vitórias nesse confronto, né? E passou aí com certa tranquilidade, digamos, né? Pelo menos no que se trata da matemática dos placares aí. O Ferroviária agora chega, né, a esse confronto. Dessa vez, contra o Cearense era amplo favorito a conquistar o acesso, mas dessa vez talvez não seja tão favorito assim, talvez nem seja favorito, apesar que o Souza tem uma questão que me preocupa, que é essa questão de passar muito susto quando não precisa, né? Foi assim contra o Pacajus, foi agora também contra o Cearense, né? Que venceu fora de casa 2-1, conseguiu fazer 1-0 num golaço, né, fora da área, tomou empate e depois tomou virada, mas o gol foi anulado, né? Pelo gol do Ari, né? Outro aí que também está uns veteranos aí do futebol nordestino, né? Fez o gol, mas não acabou sendo anulado pelo VAR, depois conseguiu fazer o 2-1, né? Então é isso que o Souza vai ter que se preocupar nesse confronto contra a Ferroviária, né? De ter a chance de converter essas chances, né? De não sofrer esses gols aí, esses sustos, porque os dois confrontos foi assim, inclusive contra o Pacajus, a equipe saiu atrás, se eu não estou enganado agora. Mas é um ponto aí que o Souza tem que se preocupar, sim, porque a Ferroviária veio uma ascensão, né, desde que o Elano saiu, e o Souza tem consistência. Isso também conta muito nessa fase, mas tem que tomar esse cuidado, porque pode ser que não dure tanto essa não vou dizer sorte, mas essa sequência aí de bons resultados, apesar desses sustos que vem tomando no mata-mata. Pode ir, Sérgio. Eu falo. Enfim, se você soubesse a verdade
do primeiro treino pós-Elano, cara, você ficaria enojado. É isso que eu tenho a dizer, cara. Tá certo, cara? Bom, enfim, realmente, cara, a Ferroviária, o caso da Ferroviária para mim é sintomático, mostra como o nosso, não vou dizer emprego, mas o nosso cargo de vir aqui apostar e dar a cara a tapa e falar, comentar, mostra como é complicado, como o futebol não é uma ciência exata, né? Vou repetir o mesmo texto da última vez que eu participei. A Ferroviária não estava nem aí pro campeonato, fez um Paulistão péssimo, não contratou jogadores pensando em acesso, ou pensando em passar de fase, entrou jogou a Série D por jogar, até que virou a chave, né? Um time com muitos atletas da base, um treinador que depois que assumiu ainda ficou umas 3, 4 rodadas como interino, né, o Alexandre Lopes, demorou para ser efetivado, mostra como a Ferroviária não estava nem aí mesmo, cara. Começou muito mal, acho que foram 6 pontos em 6 jogos, 5 pontos, não lembro agora, um empate, eu acho, não lembro, enfim, mas começou muito mal, né, e que contra o Anápolis sofreu muito no primeiro jogo, o Anápolis perdeu o pênalti, o Anápolis foi melhor, mas que no jogo de volta teve, não vou dizer a sorte, mas achou o gol muito cedo, né, e soube, não gosto desse termo, soube sofrer no jogo de volta, jogando ali com o regulamento debaixo do braço, abriu o placar logo com 10 minutos, né, de jogo, logo acho que no primeiro ou no segundo ataque, abriu o placar, e aí jogou a responsa no colo do Anápolis, que tinha uma derrota só o campeonato inteiro, e que estava bem, e que sentiu também o gol, né, e aí jogando com o regulamento debaixo do braço, ali, meio que na retranca, acabou se classificando. Parece que quanto menos dinheiro, melhor o time. A Ferroviária é o time mais consistente da Ferroviária aí nos últimos anos na Série D. Aquele time que jogou contra, por exemplo, a gente até poderia ter aí a reedição do jogo contra o Atlético Cearense, né, cara? Aquele time que foi eliminado contra o Atlético Cearense de muito investimento, não tinha um futebol consistente como esse tem hoje. Bem equilibrado, bem treinado. Temos que tirar o chapéu aqui pro Alexandre, treinador que assumiu no lugar do Elano, ex-zagueiro do Palmeiras, que realmente faz um trabalho exemplar, muito bom. Virou a chavinha lá na Ferroviária. E que pega um Souza, cara, e vou falar a impressão minha de quem estava a quilômetros de distância. Parece que o Souza fez 1-0 e sentou na classificação, né? Estamos classificados. Não tem o Atlético não oferece mais perigo, vamos só dar uma enrolada aqui, e não esperava o ímpeto do Atlético. O Atlético empatou e virou o jogo, né? Se não o VAR, o Souza teria sofrido muito mais aí. E aí depois que o Atlético virou o jogo, eu acho que eles, tem alguma coisa acontecendo aqui, vamos ter que correr, né? E 2 chutes de fora da área, os gols do Souza, isso é um negócio para se valorizar. O Souza é um time que chuta bastante de fora da área, cara. Eu gosto muito disso. Até achei que no primeiro gol ali o goleirão pulou meio atrasado, foi meio lento na bola. Mas isso é algo a se valorizar no Souza, um time que chuta muito fora da área. E jogar no Marizão é muito complicado, né? Um alçapão. Acho que a Ferroviária terá problemas. A chave é o primeiro jogo. A chave é na Fonte Luminosa. Se a Ferroviária quiser alguma coisa aí contra o bom time do Souza, só 2 líderes de grupo se classificaram, né? Só a Ferroviária e Souza, né? Dos 8 são os 2 únicos líderes de grupo que... O Atlético. E o Atlético, exatamente, 3, obrigado, Felipe. E o Atlético, são os 3 aí, né? Mas o Souza foi líder do grupo dele, grupo 2, e é uma campanha consistente, faz uma boa campanha. Para mim, o confronto de menor diferença, não pelas campanhas, mas pelo futebol que a Ferroviária está jogando. A Ferroviária chega muito bem, cara. Tem 2 desfalques importantes? Tem. Não tem o Ronaldo, não vai ter o Ronaldo, capitão, que se machucou, e não vai ter o autor dos 2 gols da partida tanto da ida quanto da volta, o Paulinho Santos, também se machucou. Ele que fez o gol tanto na ida quanto na volta contra o Anápolis. São 2 jogadores importantes. Paulinho, volante, que sempre aparece de surpresa na área para fazer gol.
E o Ronaldo, que é o capitão, é o mais experiente do time, 37 anos, que é o xerifão da zaga. São 2 desfalques muito importantes para a Ferroviária aí. Mas mesmo assim, a Ferroviária é um time muito consistente e acredito ser o confronto mais equilibrado, não pelas campanhas, mas pelo futebol que a Ferroviária está jogando. O futebol do Souza é bom, e a Ferroviária melhorou muito durante o campeonato e chega muito bem, muito forte. Bom, queria começar primeiro falando do Souza, né? Que quem vê 2 vitórias, né, do Souza para cima do Atlético Cearense não vê o equilíbrio que foram esses 2 confrontos, né? O Souza na primeira partida lá no Presidente Vargas foi bem superior até o Atlético Cearense, mas como o Sérgio falou, né, fez 1-0 no jogo de volta no Marizão e sentou na vantagem e talvez não esperava que o Atlético Cearense chegasse com tanta força em busca do resultado. E é algo que não deveria partir do Souza, porque que se o Souza não esperava, nós esperávamos, né? Porque a gente vem falando do Atlético Cearense, como cresceu a equipe da Águia, né, para chegar neste momento de oitavas de final. E se classificasse também não seria nada injusto, né? É um time que vinha fazendo bom trabalho nessa Série D, né? E como a gente falou bem antes, o Souza e Atlético Cearense era um confronto equilibradíssimo, né? Eu, no meu caso, até queimei minha língua, até postei no Atlético Cearense, né? Muito por conta até do que o Souza costuma errar nos jogos, né? E o Atlético Cearense estava errando pouco, né? Até então, mas não dá para dizer que foi uma surpresa o Souza chegar onde chegou, né? Inclusive vai a minha única crítica ao vídeo que foi apresentada aí do Souza, que foi espetacular, mas já começou com uma fala do Aldeone que eu não concordo, que é que ninguém esperava o Souza chegar onde chegou. Eu acho que muitos de nós que acompanham a 4ª divisão esperavam o Souza chegando longe sim na competição, né? E agora pega a Ferroviária, né? Que aí eu vou entrar no outro vídeo que a gente gostaria de ver, né? No primeiro dia pós-Elano. Tem um vídeo, né, do Elano, uma entrevista que ele deu pro podcast do Flow, né? Flow Esporte Clube, alguma coisa assim. Que ele falou que ele veio ao Espírito Santo e ele falou naquele jogo contra o Rio Branco de Venda Nova, né? E ele ele falou dos bastidores daquele confronto, né? De como foi a cidade, como foi o cenário que ele encontrou lá em Venda Nova do Imigrante, do time polenteiro, né? E aí ele falou naquele tom bem rasgado, típico CL, né? Aquele tom bem futebol raiz, né? Nossa, que isso aqui é futebol, né? O que eu obviamente discordo, né? E o que todos nós discordamos, né? E eu acho que no primeiro dia pós saída do Elano, acho que essa deve ter sido a mesma reação dos jogadores no primeiro treino sem Elano, né? Isso daqui deve ser futebol, né? Porque tudo que a Ferroviária não apresentava com o Elano era futebol. E agora tá apresentando futebol que, por sinal, junto com o Maranhão, é o futebol que mais cresceu aí na competição, né? É o futebol da Ferroviária. A equipe que ganhou em confiança jogo após jogo e chega talvez com um time mais forte aí do que aqueles que teve um investimento maior, né? Eu acho que talvez seja a chance mais clara aí da Ferroviária, com todo respeito ao Souza. Eu acho que vai ser como eu assino embaixo o que o Sérgio falou, é o confronto mais equilibrado dessa fase de quartas de final, né? Mas Ferroviária, se não digo talvez a chance mais clara, mas talvez com o time mais preparado para brigar pelo acesso, mais preparado do que aquele que enfrentou o Atlético Cearense em 2021 e que, por sinal, era treinado pelo nosso glorioso Elano. E, por fim, né, até o Ellison falou no Twitter esses dias, né, que caso o Souza consiga o acesso, né, vai ter aí um confronto contra o Ipiranga, né, que pode ser ou a temperatura 0 grau, lá em Erechim, ou uma temperatura de quase 40 lá no Marizão, lá em Souza, né? E aí eu até brinquei lá, respondi que temos o clássico São Paulo e Palmeiras, né, que é o choque rei, e vamos ter o clássico Souza e Ipiranga, que é o choque térmico, né? A diferença de temperatura é bizarra mesmo, mas pode acontecer, né? Quem sabe? O Ipiranga já não tem chance mais de subir, nem de cair, e o Souza tá aí no mata-mata do acesso
tendo chance de classificação para a Série C do ano que vem. Então, passamos agora pelos 4 jogos aí do mata-mata do acesso e, claro, a gente não pode encerrar sem os palpites de cada um. E aí, vamos lá, começando com Ferroviário e Maranhão. Felipe. Ferroviário. Marcos. Ferroviário com muito sufoco, mas Ferroviário. Sérgio. Ferroviário nos pênaltis. O meu palpite é Ferroviário também, acho que sem tanta dificuldade assim. Seguindo para Portuguesa e Caxias, começar pelo Sérgio agora. Portuguesa. Felipe. Portuguesa. Marcos. Portuguesa. Também vou de Lusa. Vou de Lusa também nesse confronto. Atlético e Bahia de Feira, Marcos. Bahia de Feira. Sérgio. Bahia de Feira. Felipe. Eu vou de Atlético. Também vou de Atlético para empatar. Não vou, não. Vou mudar meu voto já na metade do voto. Não vou. Assim? Não vou. Vou mudar meu voto. Meu voto é Bahia de Feira. Eu tenho que... exato. Eu tenho que manter a coerência aqui de sempre classificar os times do Nordeste. E aí, por fim, Souza e Ferroviária. Sérgio. Souza. Marcos. Eu vou pela torcida. Souza. Felipe. O Souza tem que tomar cuidado para não repetir o que os sustos, mas eu também vou de Souza, vou dar mais uma chance aí. Pois é, eu já prometi aos 2 integrantes fixos desse podcast que caso o Souza suba, o episódio sequencial do quarta categoria, após o acesso, eu não estarei em 100% das minhas condições normais. Estarei calibrado. Antes da gente encerrar, vamos para o carne de onça. Um bom uso da palavra calibrado agora. Calibrado, exatamente. Vamos lá para o troféu carne de onça da semana, ou o troféu Cuscuz Paulista, para o caso do nosso convidado. E eu vou começar por ele. Qual a sua indicação para o prêmio carne de onça / Cuscuz Paulista desse 100º episódio, Sérgio? Certeza, eu tenho algumas indicações, hein, cara? Não são poucas, cara. Bom, vamos lá, primeiro. Algumas eu já até falei, né, cara? Vai para... Não sei se do Nordeste, é a imprensa do Nordeste, mas a imprensa de um modo geral preferiu falar de Santa Cruz e de um time que está eliminado do que valorizar o que foi o jogo Retrô em Maranhão, valorizar a classificação histórica do Maranhão, valorizar também o Retrô, porque o Retrô era um bom time, né, e explicar o que aconteceu, ao invés de fazer piada com o Santa Cruz e lá o Santa Cruz segue calendário, que não sei o que lá, mostrar o que foi o jogo, mostra os melhores momentos, mostra as imagens do jogo, explica o que aconteceu. Eu senti falta disso. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro carne de onça de hoje. O segundo vai para o nosso simpático fantástico, o show da vida, né, que já que tivemos 3 hat-tricks, um hat-trick Yuri Tanque em Manaus, um Toscano lá na Ilha do Governador, Ciel, nenhum dos 3 pediu música, inclusive com os clubes marcando o programa, eu vi o Ferroviário marcando, o Ferroviário até o vídeo gravou, do Ciel pedindo música, mas nada, parece que a Série D não existe na Vênus platinada, né, cara? Esse mas é o segundo ponto. Se o magista entrasse para tirar uma bola em cima da linha, ia passar a semana todinha repetindo esse lance. Nossa, sim. Alguma coisa engraçada, melhor nem falar. Terceiro, o VAR, né, nosso querido VAR. É bom ter o VAR, mas é o VAR que funcione. Foi o que o Felipe falou, como que o VAR está calibrado para anular o gol de Ceilândia e 10 minutos depois está descalibrado para os pênaltis. Eu queria entender isso, cara. E não sei a opinião dos amigos, para mim aquela bola do pênalti do Caxias não entrou. Eu tô até agora. Ontem na FA-TV reprisamos a imagem 14 vezes e não chegamos à conclusão, mas para mim não entrou. Enfim, e o VAR, né? Tem gente no Distrito Federal chorando até agora por causa desse pênalti, né? Enfim, fica aí o registro do VAR também. Na minha opinião, o gol do Camboriú também no primeiro lance já tinha sido, no primeiro jogo contra o Atlético já tinha sido impedido, enfim, outras histórias, mas fica aí também o momento remédio do meu programa, né? O carne de onça, né? Do VAR. Que mais? E CBF, eu não sei
eu até mandei mensagem para alguns amigos do Rio de Janeiro, né? O porquê de marcar o jogo em Muriaé e o porquê de marcar Atlético e Bahia de Feira em Muriaé e o porquê de marcar Portuguesa e Caxias em Volta Redonda, mas a CBF claramente está prejudicando, não sei se é pedido dos clubes, duvido muito, cara. Muriaé é 6 horas de São João del Rei. São João del Rei, o estádio está lotando, né, São João del Rei. Eu duvido alguém viajar 6 horas de viagem, encarar 6 horas de viagem para ver, muito difícil. E da Ilha do Governador, Volta Redonda, é 2 horas e meia de viagem. Também acho difícil alguém encarar uma viagem dessa. Tamanho de estádio? Não é, porque a Portuguesa decidiu contra o Amazonas ano passado na Ilha do Governador. Então não venham com justificativa que é tamanho de estádio, porque não é. Estou esperando o pessoal do Rio de Janeiro responder para ver o que aconteceu, se foi ideia da CBF, se partiu do clube, mas a princípio critico aqui, acho que os dois estarem prejudicados, né, por não mandar seus jogos em casa. O Atlético estava levando para o público, a torcida da Ilha do Governo abraçou a Portuguesa esse ano, foi bem legal de se ver, e não vai rolar, né? Simplesmente porque marcaram em estádios muito longe. A Portuguesa poderia marcar em São Januário, por exemplo, que é bem mais perto, ou sei lá, Engenhão, sei lá, muito mais perto da Ilha do Governador do que Volta Redonda. Enfim, né? Então fica isso também, alguns carnes de onça hoje. Bom, eu queria dar para o Fantástico, mas eu gosto de falar mal da CBF, então eu vou ficar com o da CBF por essa questão dos estádios, porque realmente não pode ser o VAR, porque já foi utilizado, né, nos jogos agora, então não poderia ser essa justificativa. Então eu vou olhar para a CBF por essa questão de ter escolhido 2 estádios que os times não vinham jogando e que tinham condição, né? Essa questão de estádio também ela me incomoda muito, né? Essa questão se for capacidade e tal, porque se o time tem esse estádio é o que ele pode oferecer, né? Há muitas outras coisas que podem ser avaliadas no estádio, né? Gramado, higiene dos vestiários, cabine de transmissão para uma transmissão de Série D e tal, sendo que os jogos da F-Sports ou da TV Brasil ou até da Band Sports, que apareceu do nada agora também nas oitavas, fazem de tudo, né? Então só as rádios que devem participar também. Então eu vou dar para a CBF para manter a minha lógica de falar mal da entidade. Bom, eu acho que a gente pode fazer um bolão aqui, né? Fazer um pacote só de carne de onça, porque eu acho que as falas do Sérgio e até muitas das nossas falas aqui, exaltando o nosso trabalho aqui no Quarta Categoria, né? Me deram uma luz aqui do que poderia ser o prêmio Carne de Onça hoje. Eu acho que nada mais justo no episódio que a gente está exaltando aqui um trabalho longevo aí cobrindo a 4ª divisão, do que dar o Carne de Onça para quem não cobre devidamente a 4ª divisão, que aí é a nossa gloriosa, é o nosso glorioso quarto poder, que é a grande mídia, né? E não digo grande mídia só, Globo Esporte, Fantástico, mas também os nossas TVs locais, que não cobrem direito, né? As emissoras, as filiais das gigantes, né? Que fazem essa transmissão, fazem uma cobertura enviesada pro lado, às vezes, do sarcasmo, da piadinha, da falta de valorização de um time que faz um bom trabalho, em detrimento de dar audiência para quem tem uma grande torcida e falar que esse time foi eliminado, foi o caso do Santa Cruz, né? Esse Santa Cruz retrô, né? Eu acho que nada mais justo do que num dia que a gente está falando do tanto que a gente luta aqui pelo podcast ser um espaço em que valorize o futebol mais democrático deste país, que é a 4ª divisão, de dar o carne de onça para quem não pensa dessa forma, né? Para quem trata a 4ª divisão com uma pobreza de espírito, eu diria, né? Então fica aí meu carne de onça para a grande mídia. Só complementar, chegou absurdo, cara. Eu não sei quem foi a rádio, qual rádio foi, se alguém tiver ouvido aí,
até aviso lá no Twitter do FATV, no próprio Twitter do Quarta Categoria, nas redes sociais, cara, o narrador de uma rádio de Pernambuco, quando saiu o gol do Retrô, gritou gol coral, cara. O cara não gritou gol. Olha o gol do Retrô. O cara gritou gol do Santa Cruz, cara. Numa transmissão que o jogo nem era do Retrô, nem era do time do Santa Cruz, cara. Virou esse absurdo. Não sei que rádio é. Sei que era uma transmissão de rádio, cara. Mas o cara gritou como se fosse um gol coral, ao invés de valorizar o jogo do Retrô e o gol que até aquele momento estava dando a classificação do Retrô. É um absurdo, né? Eu acho que o Marcão matou a charada aí, né, cara? Tanta da grande mídia de uma modo geral, né, cara? A gente vê tantos. Aliás, isso vale também no que eu disse anteriormente, no momento que eu falei sobre as 100 edições do Quarta Categoria, cara. Né, não adianta, que legal, a Band Esportes está transmitindo, cara, mas que coloque gente que entenda do assunto, cara. Aqui temos 4 aqui que entendemos do assunto bem, tantos lá no grupo que o Felipe organizou no guia do Série Z que entendem do assunto, cara, porque é muito fácil o cara que comenta lá do Band Esportes comprar o guia do Felipe, copiar as informações que o Felipe põe no guia dele lá, enquanto deveria estar chamando o Felipe para comentar, né? Não é legal isso, cara. Né? O cara que transmite a Copa do Mundo Feminina compra o guia da Copa do Mundo Feminina e copia as informações da Copa do Mundo Feminina, quando o Felipe devia estar comentando, porque ele escreveu um guia muito bom sobre a Copa do Mundo Feminina. Cara. Tantos guias que o Felipe faz, cara. Que coloque gente que entenda do assunto também e que faça cobertura séria, sem esse papo de futebol raiz, que é uma... Né, toda vez que citam o termo futebol raiz, morre um panda na China. É absurdo, cara. Enfim, para fechar aqui, eu complementar o que o Marcão disse, acho que esse momento carinhoso dele deveria ser toda edição uma citação. O momento carinhoso devia mudar de nome para o momento grande mídia, inclusive, eu acho. Justo. Eu complementar a fala do Sérgio, né? Toda vez que alguém falar futebol raiz, uma carne de onça vai na mesa de um boteco. olha. Polêmica. Eu sou paranaense e fica quieto. A despedida vai ser histórica aqui hoje, hein, cara? Pois é. Então vamos lá, o troféu Carne de Onça dessa edição 100 do Quarta Categoria vai para a grande mídia que não faz o trabalho que deveria fazer. Então agora vamos para as nossas considerações, como o Sérgio está prometendo surpresa aí no encerramento dele. Então começa com o Felipe, Marcos e aí depois o Sérgio encerra. Bom, agradecer, né, temos recorde, né, de duração do episódio, tinha que ser no 100, né, chegamos aí a quase 2 horas de episódio, muito conteúdo, muitas risadas também, né, tem muita emoção, né, isso acho que foi o problema mais emocionante que a gente teve até esse momento, né. Então, agradecer a todos e todas que nos escutam, que participaram também do podcast, seja como convidados, né, na bancada, ou pelos áudios, ou agora pelos vídeos, né, nesse momento audiovisual da Quarta Categoria. Destacar, né, na Série Z que os trabalhos estão um pouco aí engatinhando novamente, mas por bons motivos, principalmente pessoais, e destacar também que teremos aqui a segunda fase da Série C, né, então já está em produção aí, pretendo fazer aí uma edição especial, mais especial ainda, mais páginas sobre as equipes e tal, um pouco diferenciada, comprovando que o Sérgio sempre me fala, né, que eu tenho 56 horas por dia tentando comprovar que isso é verdade, tentando mostrar que é possível, pelo menos. Primeiramente, agradecer por esse episódio 100 de Quarta Categoria, e é engraçado que todo episódio, eu acho que do 90 para cá, a gente fazia a contagem, eu fazia a contagem regressiva aqui, né, rumo ao episódio 100, né, e finalmente essa contagem regressiva encerrou, né? Estamos atingindo uma marca histórica, fico muito feliz de estar aqui. Inclusive, meu 100º episódio também, né? Tem mais episódio que qualquer outro membro aqui dessa bancada. Não faltei um e pretendo continuar nesse ritmo, né? E, assim, agora inicia uma nova caminhada, né? Rumo ao episódio 200, né? Vamos aí firme e forte em busca
de mais um número histórico, né? Mas acho que histórico tá aqui todo episódio junto com meus amigos, né? Gravando, falando o que a gente gosta. Acho que isso para mim que é o melhor de tudo, né? Apesar do número ser impressionante, né? Mas acho que o melhor de tudo é estar aqui com vocês comentando sobre essa gloriosa competição que eu tenho um carinho especial, né? Porque foi o que fez eu conhecer basicamente o Felipe, conhecer o Sérgio, conhecer o Ellison, né? E estar todos nós aqui reunidos. E claro, né, no episódio 100 eu não poderia deixar de falar, não poderia deixar de trazer também, não só estamos falando no episódio 100 das quartas de final da Série D, a fase mais importante da Série D, como também falar da final da Copa Espírito Santo, que já está definida, né? Neste próximo sábado, dia 26 de agosto, temos a decisão da Copa S entre Serra e Rio Branco, um confronto entre duas equipes da capital, né, da Grande Vitória. Inclusive, primeira vez que, apesar de que muitos falam que é um clássico, mas é a primeira vez que chega uma final, né? A primeira vez que temos uma final entre Serra e Rio Branco, né? Então é um momento um momento muito bom, assim, para quem acompanha principalmente as equipes grandes aí do estado, né? Inclusive, num estado que a gente vê muitos times do interior, obviamente não fazendo nenhuma crítica ao futebol do interior, né? Mas, assim, ver uma final entre as duas equipes grandes, inclusive decidindo pela primeira vez, é algo, assim, diferente até em relação até em outros estados, né? Onde é comum ver equipes grandes decidindo, né? E aqui temos duas que estão decidindo pela primeira vez, né? Alguma coisa, né? Seja Capixabão ou Copa S. E é uma final também histórica, porque é a segunda vez que teremos o VAR aqui no Espírito Santo, né? Esperamos um bom trabalho, né, da equipe de arbitragem, inclusive, né? Foi assim ano passado, até uma surpresa, né? Com o primeiro confronto, o primeiro confronto foi ano passado do Clássico Viril, né? Na final da Copa S tivemos até uma dúvida se ia ter uma qualidade elevada, e tivemos uma boa atuação naquela partida. Esperamos que tenha nesse confronto entre Serra e Rio Branco, né? Enfim, e claro, né? É um confronto que vale não só vaga para a Série D, mas para a quarta categoria do ano que vem. Bom, Ellison, Marcão, Felipe, primeiro agradecer o convite, né? Antes dos parabéns aí, agradecer o convite mais uma vez. Dessa vez é eu que me autoconvidei, né? Mas agradecer aí. Vocês sabem, repito, que vocês podem contar comigo sempre. Acho que eu tô desde o primeiro guia do Felipe, né, cara? Times que eu escrevi já subiram, menos o meu, né? Que triste. Enfim, né? Mas eu tô desde do começo do guia do Felipe, então desde o começo aqui no quarta categoria. Participei de um dos primeiros também. Vocês participaram da volta, quando a FATV voltou, do longo recesso vocês participaram da reestreia, e vocês podem contar comigo sempre, vocês sabem disso. É bom demais ver a quarta categoria crescendo, é bom demais ver vocês crescendo. A gente torce pelo sucesso dos amigos também, não só pelo sucesso da quarta categoria, mas pelo sucesso pessoal de cada um. É bom ver vocês se estabelecendo como profissionais que são, que entendem do assunto e que tratam, acima de tudo, tratam esse esporte de maneira séria, como ele deve ser tratado, como uma mídia séria, com que a Série C, Série D, as divisões de acesso, que o futebol do interior, o futebol do Nordeste, do Norte, tem que ser levado a sério, que não é só piada, que não é só curiosidade, que não é só sobre coisa engraçada, não, certo? Mas, né, hoje é um programa de gala, eu diria, cara. Um programa de uma edição que merece uma comemoração a mais, né, cara? Eu até citei de vir de smoking hoje e peço desculpa de não ter vindo, né? Não tenho nem roupa para participar do programa hoje, mas a gente precisava de alguma coisa para comemorar o programa hoje, para celebrar essa marca 100, e não é uma crítica ao programa, mas citei aqui no programa 98 a minha oposição ao título desse troféu, que é o troféu Cara de Onça, vocês sabem disso. Critiquei aqui, né? Vamos mudar o mundo. Então, para comemorar vou mandar inclusive para os amigos pelo correio aí, meu motoboy está chegando, certo? Da casa de cada um aí. Queria pedir para a Barriete aqui, minha Alessandra Escatena, trazer aqui, por favor, vamos sair do quadro rapidinho. Cadê a Barriete comeu as batatinhas, cara? Aí não dá.
Pra quem tiver no YouTube aí, obrigado, Marrete. Aqui, um 10º prato de carne de onça, certo? Ah, meu Deus. Aqui, que o meu motoboy está aí, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, certinho, com a cebolinha, certo? Cadê a mostardinha? Traz a mostardinha, aquele canapézinho, por favor. Minha Alessandra Escateira, certo? Vamos comer, eu vou encerrar o programa aqui comendo aqui um belíssimo prato de carne de onça, certo? E agradecer aos amigos aí, cara. O meu motoboy pessoal já está chegando na casa de cada um aí, pra gente comemorar junto, né? O bolo de 100 edições vai ser o carne de onça, como eu disse aqui no programa 98, certo? Então, meus amigos, muito obrigado aí a participação, o convite, no caso. Parabéns, cara, que vocês cheguem no programa 1000 logo. Quero estar no programa 1000 também, vou estar de muleta aqui no programa 1000, de bengala, certo? Já com os meus 200 anos, e eu vou comer carne de onça agora. Deixo a palavra com o Ellison. Muito obrigado pelo convite, até a próxima, vocês podem contar comigo sempre, eu vou comer aqui. Eu vi a lágrima escorrendo no olho do Felipe depois dessa carne de onça. Não. Ô Sérgio, você não tem noção da cara que o Marcos fez quando ele experimentou a carne de onça. Eu já conhecia, já. Acho sem graça, não acho nada demais. Mas a cara do Marcos, eu tinha que ter gravado aquela cara. Só lamentar que a Mariette comeu as batatinhas que ela não aguentou esperar, cara. Mas tinha um acompanhamento aqui junto, cara. Meu Deus. Pois é. Então a gente vai encerrando esse episódio comemorativo, esse episódio 100 do quarta categoria, que vai trazer, claro que já trouxe as informações para o mata-mata do acesso, a hora mais esperada da Série D de cada ano. Então agradeço ao Sérgio pela participação, ao Felipe e ao Marcos pela parceria de sempre, e a todo mundo que nos acompanhou. Vá lá, se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhe nossos episódios que estão em diversos agregadores, em todos os tocadores de podcast, e também siga a gente no @pcategoria no Instagram e no Twitter. Então é isso, valeu pessoal, um abraço e até a próxima.